Boa tarde, pessoal. Boa tarde, alunos. Boa tarde, professores. Boa tarde, gestores. Estamos começando mais um programa Mão na Massa no CIEBP, aqui, direto do nosso Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, o CIEBP, que fica na rua Padre Chico, 420, na Pompeia, dentro do Colégio Zuleika de Barros. Pessoal, antes da gente falar da nossa aula de hoje, eu quero convidar todos vocês, professores, estudantes, gestores, para vir visitar o nosso espaço. Aqui nós temos muita cultura mão na massa. Nós temos espaço 1, onde nós temos o Hub de Inovação, onde nós desenvolvemos projetos, trabalhamos com a educação empreendedora e educação financeira. Nós temos o espaço 2, onde nós trabalhamos com a programação descomplicada, que é de onde nós estamos fazendo a nossa aula de hoje. Nós temos também o espaço 4, que é o espaço da cultura maker, onde nós fazemos a robótica com sucata. Temos o espaço 5, que é o espaço da cultura digital, onde você pode vir desenvolver a sua rádio e o seu podcast, fazer os seus filmes, trabalhar com todas as multimídias. Temos ainda o espaço 6, que é o espaço da prototipagem robótica, onde você vai aprender a programar o Arduino, onde você programa a Microbit e onde nós trabalhamos também com Minecraft. E temos finalmente o espaço 7, que é o espaço da prototipagem e modelagem digital, onde nós trabalhamos com programas que modelam em 3D e onde você pode também imprimir na nossa impressora 3D e usar a nossa cortadora laser, tá? O espaço, gente, ele está aberto à visita, mas somente mediante agendamento, tá? Para você ter mais informações do espaço e poder se organizar na sua visita, nós sugerimos que vocês visitem o nosso espaço, o nosso site, que eu vou pedir para a produção colocar aqui embaixo no GC, tá? É o www.centrodeinnovacal.sp.educação.sp.gov.br, tá? E você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o centrodeinnovacal@educação.sp.br, e você pode também entrar em comunicação com a gente pelo nosso Telegram, WhatsApp, celular, que é o 11, o DDD de São Paulo, e o telefone é o 97-544-5056. Mas vocês, professores e gestores da rede, que querem fazer aqui o agendamento com a gente, entrem na plataforma da SEDI, a Secretaria Escolar Digital, e lá na aba Gestão DESEE, vocês vão ter todas a nossa agenda, os dias e horários disponíveis para vocês virem visitar a gente, tá bom? De segunda, quarta e sexta nós recebemos os alunos, nas terças e quintas os professores e fazemos as mentorias. Esse CIEBP, de onde nós estamos fazendo o programa, fica aqui em Perdizes, mas nós já temos um outro CIEBP funcionando em Sorocaba. Vamos inaugurar outros CIEBPs até o final do ano e até o final de março nós teremos 23 espaços de inovação e tecnologia, né? Outros CIEBPs pelo estado de São Paulo, tá? E agora, chega de blá blá blá, vamos para o nosso programa de hoje e eu vou passar a palavra para Núbia. É com você, Núbia. Obrigada, Simone. Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje é, como vocês podem ver aqui com a gente, né? Gamificando a diversidade, a importância de se preservar a cultura indígena. Então, a gente vai passar para vocês aí alguns aspectos da gamificação e da diversidade, focando mais na cultura indígena, tá? Então, deixa eu passar aqui. Essa aula foi feita pelo Rafael Costa, que não está no momento, está de férias, e por mim, tá? A Lígia vai ficar na moderação, daqui a pouco vocês vão ver a carinha dela. O Jorge também está aqui nos bastidores, na filmagem. Núbia e Simone. Então, pessoal, quais são os objetivos dessa aula? Fazer com que o estudante seja capaz de reconhecer a importância dos povos e da cultura indígena, né? Para a gente também aprender a como a gente pode preservar essa cultura e não deixá-la morrer, tá bom?
Então a gente vai começar com o primeiro vídeo que a gente vai falar sobre gamificação. O que é a gamificação? Por favor, vocês podem passar aí na produção, nosso primeiro vídeo. Pode rodar. Olá, meu nome é Núbia, vamos conversar sobre gamificando a diversidade. Já imaginou ou pensou em criar um jogo que trate sobre a diversidade? Hoje vamos criar uma atividade juntos. É isso aí, galerinha. Hoje, primeiramente, a gente vai ter um pouco de noção do que são os elementos de um jogo. E como esses elementos eles podem ser transformados em uma gamificação. É isso mesmo, uma forma de interação que você cria conteúdos de interação, colaboratividade e também um pouco mais lúdico de imagem, criação. Agora a gente vai falar dos jogos. Os jogos eles têm sido presentes no nosso dia a dia há muito tempo. Vocês estão vendo esse joguinho aqui? É um jogo que tem uma raquete, uma bolinha. Quando bate na raquete, vai somando a pontuação. Então, o jogo ele fica mais interessante, mais atrativo, quando tem desafio. E quando bate na linha vermelha, acaba o jogo. E assim também outros jogos também, como o vôlei, ele cria uma cooperatividade entre as pessoas, em que tem times. E a esses times, eles criam desafios. Isso faz parte dos jogos também. Ele tem regras também, isso é importante. Em todos os jogos tem regras. Outros jogos também, eles trabalham colaboratividade, em que criam um campo de pessoas. Outros, pontuação, que tem um desafio, uma meta para ser cumprida. E nesse caso, cria ranking também. E outros jogos também, você pode utilizar a coordenação motora, utilizar a habilidade de estratégia para vencer, que gera também uma função, tipo um jogo de carrinho, gera uma função de competitividade. Também existe a questão do ranking, que vai do primeiro ao terceiro colocado. Então eu sempre quero ficar em primeiro lugar. Então esse jogo, essa adrenalina que rola no jogo, ele pode ser gamificado. Todos esses elementos dos jogos pode trazer para a gamificação. E nós temos trabalhado muito sobre a diversidade. Será que as pessoas aceitam o que é diferente? Vocês sabem que todos somos diferentes. Será que há essa aceitação? Por isso, com essa situação, nós iremos gamificar, que seria praticamente a busca por um resultado. Nós temos vários tipos de níveis, no mais básico, intermediário, avançado, e a gente vai buscando sempre um resultado. No caso da gamificação da diversidade, a gente vai buscar nos elementos de jogos como fazer uma atividade que gere o respeito ao que é diferente. Vamos lá? Agora, voltemos ao estúdio. Pessoal, voltamos aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, que o Rafa preparou para a gente. Ele está explicando ali, né, um pouco a diferença da gamificação e de jogos, né, os games. Né? Então, é quando eu tenho eu uso elementos de jogos num contexto de não jogo, né? Então eu posso gamificar uma situação, uma aula, né? Então aqui a gente vai trabalhar essa aula com gamificação, para que o professor aí do outro lado tenha ideias, né? De como melhorar essa aula, né? Que é uma metodologia de ensino e como ficar mais atraente para o seu aluno, né? Quando eu coloco pontuação, faço uma pequena competição, sempre também pensando nesse trabalho colaborativo, né? Então no final, assim, a ideia é que todos possam ter algum ganho, né? No final dessa aula, usando esses elementos de jogos, certo? Então agora a gente vai chamar a nossa primeira interação, né? Então para você, professor ou aluno, né? Você já teve ou já deu alguma aula gamificada? Responde pra gente no chat aí, 2 minutinhos, tá bom? Até já!
E... Boa tarde, estudantes, professores. Boa tarde, Núbia, Simone, Jorge. Aqui no chat, o professor Rafael falou que trabalha muito com desafios em suas aulas. E a professora Renata disse também que usa muito a ferramenta do Google Forms para criar atividades gamificadas. Voltando para a Núbia, para a Simone. Que bacana, né, pessoal? O pessoal está participando aí do chat, né? Então, gente, a gente vai falar um pouquinho, então, da diversidade, né? Então, é um tema importantíssimo na educação, não é, Simone? Com certeza, Núbia. Muito importante, né? Então, gente, por que esse tema é tão importante, Simone? O que você acha, assim? Por que a gente tem que falar disso na educação, né? Olha, Núbia, eu acho que a diversidade, ela é um tema importante porque as pessoas não são iguais, né? No mundo as pessoas são diferentes, no Brasil as pessoas são diferentes, na sala de aula os alunos são diferentes. Viver com a diversidade, conviver com a diversidade é uma prática cotidiana. Nós vivemos diariamente com pessoas diferentes e isso é muito bom, né? É muito importante, então, que o assunto da diversidade seja abordado em sala de aula, seja quais for a sua especificidade. Exatamente, muito bom. Se a gente olhar aqui para o nosso estúdio, né? Eu sou uma pessoa bem diferente da Simone aqui, né? Na altura, talvez na cor um pouquinho, no cabelo. Né? Nos cabelos, Jorge também, a Lígia, né? Então a diversidade está em todo lugar, né? Mas por mais que a gente queira fugir dela ou achar que tem que ser sempre do mesmo jeito, a diversidade é bem diferente, né? Então, por que será que ser diferente incomoda tantas pessoas, né? Por que aperta ali o nosso calo? Não, só a minha religião tá certa, ou só um professor fala a verdade, né? Será que é isso mesmo, né? Então, acho que a gente precisa começar a refletir sobre isso também, né? Por que será que está me incomodando? Será que está mexendo comigo, né? Vai me tirar de algum lugar? E se a gente pensar, a diversidade, ela não fere ninguém, né? Se a Simone quiser ser diferente de mim, se ela quiser vir com outra, sei lá, cor de cabelo aqui, ela vai continuar tendo os mesmos direitos que eu tenho. Então, assim, não fere ninguém, né? Ser diferente a princípio. Deixa eu passar aqui, então, para vocês verem a definição de diversidade, né? Então, a gente tem aqui, né? Segundo o dicionário aí, a característica ou estado do que é diverso, diferente, diversificado, não semelhante. O 2 aí, né? Conjunto diverso, múltiplo, composto por variadas coisas ou pessoas, né? Multiplicidade. Então, a gente tem uma figura aqui, né, de várias pessoas diferentes também, certo? E aí a gente entra aqui na questão do respeito, né? Se eu respeito a diversidade, né? Eu respeito aquilo que é diferente, né? Então, eu gosto de coentro, a Simone detesta. Só por isso a gente vai brigar? Não, né, gente? Cada um tem um gosto diferente, um paladar diferente, cores diferentes, né? Pessoas, formas, sabores. É engraçado que teve a época dos ipês agora, né, Simone? Acabou agora, né? E os ipês também, cada florada é uma flor diferente, né? O ipê que é a nossa árvore aí nacional, símbolo nacional, né? Eu sou apaixonada pelos ipês. Lindos. São lindos, né? Então, e também tem aquela coisa, né? O que é diferente para mim pode não ser para Simone, né? Então, assim, do meu ponto de vista, algo é diferente. Mas do ponto de vista da Simone, não, né? E aí, o que eu tenho que fazer, então, para melhorar aceitar essa diferença, respeitar esse diferente, né? Eu tenho que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, e não como eu gostaria. Porque como eu gostaria é diferente de como a Simone gostaria, como a Lígia gostaria, como o Jorge gostaria. Tá certo, pessoal? Passando aqui. Então, agora a gente vai falar de diversidade de povos indígenas, com a especialista aqui em indígenas. Vamos lá, Simone. Pois é, né, pessoal? Quando a gente vai falar de diversidade, uma diversidade de vários pontos, né? De vários traços importantes da diversidade brasileira, é a diversidade étnica. Nós temos vários povos no Brasil. Nós não somos somente os descendentes dos portugueses ou os descendentes das pessoas que vieram da África. Já existiam pessoas aqui antes, que são os índios, povos indígenas. E a diversidade indígena no Brasil, ela ainda existe. Índio não é coisa do passado, né? E como a gente pode ver aqui, ó, os povos indígenas são povos que têm costumes e cultura diferentes da nossa e entre eles também, né? E já nos ensinaram e nos ensinam tantas coisas sem que a gente perceba.
Por isso, nós já incorporamos muitas coisas dos índios, dos costumes indígenas, no nosso dia a dia. Alguns exemplos: o consumo da mandioca e dos seus derivados, como a farinha, a tapioca, o beiju, que é uma delícia, né? Eu que morei muito tempo em aldeia, comia beiju todo dia, gente, uma delícia, né? Tomar banho todos os dias. Claro que você não aprende com alguém a tomar banho todos os dias, não é isso. Mas é que quando os europeus chegaram aqui, eles achavam assim inconcebível que não era perigoso tomar banho todos os dias. E os índios não só tomam banho todos os dias, Núbia, como eles tomam vários banhos por dia, todos os dias, né? Então é uma coisa deliciosa tomar banho no rio, né? Eu acho que o clima, né, favorece, né, Simone? Sim, também é claro, né? Aqui na região tropical, né, a floresta amazônica, mas a gente não pode esquecer, Núbia, que os índios, aqui a gente está falando dos índios do Brasil, mas os povos indígenas, eles vêm da América do Norte, né, desde onde é o Canadá, que é gelado, até o sul da América do Sul, lá na Patagônia chilena, Argentina, tá? Dormir em rede, né? Engraçado, Núbia, eu já dormi tanto em rede e eu achava que dormir em rede era impossível, né? Já dormi muito em rede no Nordeste também, quando eu viajei, mas a gente sabe que é um hábito disseminado aqui no Brasil pelos povos indígenas. É tão prático. Você enrola a rede, põe na mochila e pronto, você tem a sua cama para onde você quer ir. Muito legal. Dá para fazer uma rede do meu tamanho? Dá para fazer rede de vários tamanhos e de vários materiais. Existe sim redes de casal, tem rede de criança. Rede é como cama. Você faz ali ao gosto do cliente, à la carte. Bacana. E finalmente, pessoal, mas não terminou por aqui, mas finalmente nos nossos exemplos, o uso da canoa e da jangada, né? Os índios fazem as suas canoas, se transportam, né? Se movem pelos rios através de canoas e jangadas, que eles mesmos constroem de maneira autossuficiente. Muito legal isso daí. Nós temos muito aprendizados com os índios mesmo, viu, Beato? Que bacana. Pessoal, então agora vamos para a nossa segunda interação no chat. Vocês, alunos, já trabalharam o tema diversidade em sala de aula? E vocês, professores, vocês já estimularam? Vocês já abordaram esse tema com seus alunos, a diversidade? A gente vai mandar essa perguntinha aí para vocês colocarem no chat e daqui a 2 minutinhos estamos de volta. Até já! A professora Débora aqui no chat disse que é muito importante desenvolver o tema da diversidade em sala de aula e conversa muito com os alunos, principalmente nas aulas de projeto de vida.
Gente, a professora Débora disse que é muito importante desenvolver o tema da diversidade em sala de aula e que conversa muito com os alunos dela, principalmente nas aulas de projetos de vida. Já o professor Marcelo diz que a escola é um espaço fundamental para aprendermos sobre a diversidade. O que você acha disso, Núbia? Olha, eu acho que o pessoal aí está bem afiado, né? Isso mesmo, acho que é super importante a gente trabalhar esse tema, né? Diversidade aí. E, por que não, também juntar com a gamificação, né? Então, aí, voltando para a gente continuar a nossa aula, Simone, com você ainda. Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse slide que vocês estão vendo aí, a gente tem povos indígenas. Afinal de contas, quem descobriu o Brasil? Vamos passar o próximo slide já, Núbia? Olha, a professora de História Amélia Del Priori, da USP, ela não gosta da palavra descobrimento, ela usa a palavra achamento, né? Porque os europeus acharam uma coisa que já existia e que já tinha dono, né? Que são os nossos povos indígenas. Então vamos para um pouquinho de história, pessoal. Veja bem, os primeiros habitantes, segundo a informação do site BBC, né, uma fonte de 2000, levanta algumas hipóteses de quando esses povos, os nossos povos originários, chegaram aqui na América, né? Então existe mais ou menos uma estimativa de que há 60 mil anos atrás, esses povos vieram migrando da Ásia e foram descendo ali pelo que é hoje a América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos, tal, e foram descendo. Então isso 65 mil anos atrás, ou seja, muito mais do que 1.500, né, Núbia? Uma outra hipótese, que aqui no Brasil, os povos indígenas que estavam descendo, né, esses asiáticos que estavam descendo ali pela América do Norte Central, eles chegaram no que hoje é o Piauí e a Bahia, em torno de mais ou menos 20 a 40 mil anos atrás, né? E também, gente, existem algumas projeções, né, estimadas de que quando os portugueses chegaram aqui, existia em torno de mais ou menos 5 milhões de índios, gente. Olha só, eles eram 100% da população era indígena. E segundo o último IBGE, que é de 2010, né, existe um total de aproximadamente 896 mil indígenas. Ou seja, para quem era 100%, os índios não são nem 0,5%, não chega nem a 1% da população. É ou não é um genocídio, gente? Claro que é um genocídio. Foi um genocídio, né? E nós também queremos ressaltar para vocês que, segundo o IBGE e também o ISA, o Instituto Socioambiental, que é muito importante falar, nós temos aproximadamente 255 povos indígenas diferentes, tá? Isso significa que nós temos também mais de 150 línguas indígenas faladas no Brasil. No Brasil não se fala só português, né? E a gente tem a segunda língua, que é Libras, que é maravilhoso, mas nós temos mais 150 línguas também faladas no Brasil atualmente, tá? Continuando aqui, pessoal, vamos pensar agora por que nós devemos preservar a cultura dos povos indígenas, se afinal de contas eles não chegam nem a 1% da população. Ora, pessoal, preservar a diferença e respeitar os primeiros habitantes dessa terra, no mínimo, né? Vamos pensar na sustentabilidade. Olha a forma como os povos indígenas lidam com seus recursos, né? Eles pensam em tirar tudo o que eles precisam. Eles tiram os recursos de hoje pensando nas futuras gerações. Então, eles não escasseiam os seus recursos. Eles sabem viver de maneira sustentável. Eles têm respeito pelos mais velhos. Isso, gente, é tão importante, Núbia, que veja bem, a palavra velho em português, a gente usa para objeto e para pessoa, né? Uma mulher velha, uma roupa velha. Nas línguas indígenas isso não existe. A palavra velho, o adjetivo velho e velha é usada para objetos. Quando eu me refiro a uma grande mulher, a um grande homem, nós temos palavras específicas, né? Os Yanomami falam pata, tua pata, um aropata, o grande homem, a grande mulher. E os Wayampi, que são os povos que eu trabalhei, usam a palavra Nhovinhã, né? Então não é uma palavra, não é velho, é um grande, é uma pessoa que cresceu muito, tem muita importância, e esse respeito é fundamental. Aí, Simone, só para completar o que você está falando, né? Eu acho que nesse sentido a gente também tem muito a aprender com os povos indígenas, né? Porque a gente vê muito idoso sendo maltratado, né? Então, assim, eu acho que mais um exemplo, né, que a gente pode seguir aí dos indígenas.
Com certeza, Núbia, isso é tudo, viu? Respeito à natureza, como a gente falou aqui, né? Saber usar os recursos e também, gente, uma coisa que é muito legal, Núbia, é o sagrado, como tudo é sagrado, né? A sacralização do meio ambiente, a sacralização, porque eles sabem que a floresta que dá tudo que eles precisam para viver, então eles têm que cuidar bem dela. Então a natureza é muito bem tratada, né? Nós temos que aprender também a saber lidar com o meio ambiente pela perspectiva dos índios, tá? Agora, gente, tudo isso diz respeito ao respeito à diversidade, né? Porque, como a gente falou aqui, são 250 povos indígenas diferentes entre si, ou seja, eles não são iguais, tem uma diversidade muito grande entre eles, mas eles se reconhecem como parentes, como pessoas que tiram da terra o que precisa para viver e sabem lidar bem com os recursos que tem no meio ambiente. Vamos falar de duas coisas bastante importantes e necessárias atualmente. A gente falou, né, Núbia, que os povos indígenas que já foram 100%, hoje não chega a 0,5% da população, passaram pelo genocídio. Mas atualmente nós estamos vivendo uma situação muito perigosa. Os povos indígenas voltaram a ser desrespeitados também. Suas terras estão sendo invadidas pelos garimpeiros. Nós estamos vendo assim ações totalmente descoordenadas. Eles estão largados à própria sorte. Não estão recebendo assistência à saúde que receberam durante muito tempo, desde a redemocratização do Brasil, né? Quando eles foram incluídos na Constituição de 88 como cidadãos, né? E teve um grande avanço. Hoje nós estamos vendo os índios voltarem, sabe, retrocederem nesses direitos garantidos, né? Nós estamos, sim, ao rumo do genocídio indígena, mas que a gente vai falar mais para frente, tá? E uma coisa que eu quero frisar, gente, é a questão do garimpo ilegal. Nunca a gente teve tanto garimpeiro, Núbia, em tanta terra indígena. Os Yanomami, que são 30 mil pessoas, hoje tem 20 mil garimpeiros na terra deles, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Núbia aqui, que a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco. Legal também lembrar que o genocídio não é uma palavra aparentemente nova, né? Mas que ocorre aqui com os indígenas há muito tempo já, né, Simone? Com certeza. Então, pessoal, vamos para mais uma interação antes da gente começar a nossa gamificação aí, né? Como podemos colaborar, então, diante de tudo isso, né? Para que os povos indígenas não sejam extintos de uma vez, né? Então, eu quero que vocês respondam aí no chat para a gente em 2 minutinhos, tá bom?
Então, gente, a pergunta no chat era como podemos colaborar para que os povos indígenas não sejam extintos, né? E o professor Antônio disse aqui no chat que podemos colaborar participando de campanhas de doação a comunidades indígenas, conhecendo e divulgando a cultura deles. E a professora Milena disse que é muito importante isso para que nós saibamos quais são os saberes, né? E a cultura desses povos fundadores do Brasil. Simone, você quer falar mais um pouquinho sobre a cultura dos indígenas? Muito obrigada, Lígia, e obrigada a professores que participaram. De fato, gente, o primeiro passo é conhecer. A gente só respeita o que a gente conhece. Então, é atrás de informação, tá? Antes de passar aqui para a Núbia, eu só vou dar, então, uma sugestão. Professores, querem se informar mais sobre os índios? Alunos também? Todo mundo que está assistindo a gente? Eu sugiro que vocês visitem um site chamado Instituto Socioambiental, tá? www.institutosocioambiental.org, é o ISA, é um site que tem informações valiosas, de qualidade e sobre todos os povos indígenas e tradicionais do Brasil, tá? Então, informar é o primeiro passo, muito bom. Legal, Simone, muito boa dica. Inclusive, eu lembrei que tem uma exposição também permanente virtual no site da UFRJ, também está falando um pouquinho ali da história dos indígenas, né? Então é um site gratuito também, vocês digitam lá a exposição indígena virtual, o UFRJ, vocês vão achar também. Tem bastante quadrinhos assim mesmo, fotos, né? Desenhos dos indígenas, certo? Então vamos ao que interessa, pessoal, não que o resto não interessasse. História em quadrinhos, então, a gente vai começar a nossa história em quadrinhos aqui, vai ser uma narrativa, vou mostrar os quadrinhos, e a Simone, ela vai fazer as escolhas, as decisões, tá? Vamos lá, então. Então, começa com a Iara, né? Olá, eu sou a Iara, a última indígena brasileira. Estou aqui para contar como chegamos a este ponto da história. Venha comigo. No início, vivíamos em harmonia. Para o nosso sustento, tínhamos a caça e a pesca. Também fazíamos nossos próprios utensílios, com palha, argila, folhas e etc. Além disso, gostávamos de dançar, cantar, nadar e brincar. Nos reuníamos para ouvir as histórias dos mais velhos, fazíamos fogueira e, ao anoitecer, pedíamos aos nossos ancestrais que abençoassem o nosso povo. O céu tinha muitas estrelas, como jamais visto antes na história, pois não havia poluição e nada que as escondesse. Nas noites de lua cheia, fazíamos nossos rituais, danças e cânticos. Nosso povo era a própria natureza se fazendo presente. Respeitávamos os animais, as plantas, os rios e todo o ser vivo. Nada nos faltava, porque tudo era dividido entre todos. A floresta era o nosso lar. Quando os outros homens de outro povo chegaram, no caso do Brasil, os portugueses, né? Nos assustamos, pois nunca tínhamos visto gente tão distinta de nós. Porém, ficamos felizes em recebê-los em nossas terras, que mais tarde seriam tomadas de nós. Começaram a nos impor o Deus deles. Usaram a violência e nos obrigaram a fazer o que eles queriam. Muitos de nós morreram por doenças trazidas por eles. Outros foram assassinados. E assim foi o início do fim. Fomos obrigados a trabalhar como escravos. Nossos costumes e cultura foram se perdendo com o tempo. Os homens que haviam acabado de chegar a nossas terras nos mostraram como podiam ser tão cruéis e desrespeitosos com os nativos daquele lugar. E, aos poucos, nossa cultura e costumes foram se perdendo. Muitos indígenas foram exterminados em menos de 100 anos. Em busca de poder e dinheiro, o homem da cidade começou a queimar nossas florestas, tomar nossas terras, matar nossa gente. E agora, temos que reivindicar o que já foi nosso um dia. Nossa luta foi ficando cada vez mais difícil.
Agora, vamos chegar no ponto crucial aí, né? Chegamos a um ponto crucial em que tivemos que nos manifestar para que o mundo soubesse que iríamos morrer se nada fizéssemos, enquanto espécie humana. Hoje estamos em 2040 e eu sou a última indígena, pois nada foi feito a respeito. Se você pudesse voltar atrás, o que você teria feito? Pedir para a câmera voltar para a gente aqui um pouquinho, né? Então, Simone, né? Acho que a gente está aqui num dilema, né? E aí é que entra a nossa gamificação, né? A gente está num quadrinho aqui em que o aluno ele vai poder participar ativamente dessa história, tomando decisões, como a Simone vai fazer agora, né? Opa, então, vamos lá. A gente vai para o próximo quadrinho aqui. Voltamos para hoje, 2021, né? Em que o cenário é de genocídio e destruição dos povos indígenas. Para mudar esse contexto, você terá que escolher entre duas opções a seguir no próximo quadrinho. Então, pode voltar a câmera aqui de novo, por favor. A gente vai falar desse quadrinho que a Simone vai participar, como se ela fosse um de vocês aí, na interação também, se quiserem colocar alguma coisa, né? Um homem, então, ele quer desmatar um pedaço da floresta para construir uma fazenda em área preservada. Ele ofereceu a você, Simone, Para mim? para você, Tá. um lote e algumas cabeças de gado. Se você o ajudar a quê? A desmatar, né? Então você vai escolher aí um dos quadros para dar continuidade à nossa história. Você quer A, ajudar o homem a desmatar, ou B, ajudar a reflorestar as áreas desmatadas. Bom, Nubia, então eu estou entendendo que você está fazendo uma gamificação, né? Então você construiu um cenário, se eu escolho A, eu vou para um caminho, se eu escolho B, eu vou para outro caminho. Exatamente. Olha, pessoal, eu que já trabalhei com os povos indígenas e eu que sou uma defensora da floresta, dos povos indígenas e tradicionais, eu escolho a B, tá? Porque eu quero ajudar a reflorestar. Inclusive, posso dar uma dica? Pessoal, tem um videozinho no YouTube que se chama Fazedores de Floresta. É um vídeo de 10 minutinhos, tá? E mostra como vocês, nós, pessoas comuns, podemos ajudar a fazer uma floresta. E uma coisa legal, Núbia, esse vídeo tem 10 minutinhos e ele é em 360 graus. Ele está no YouTube, foi feito pelo Isa. Legal. Então, como eu sou uma fazedora de floresta, uma defensora dos índios, eu gosto de fazer muvuca de sementes, então eu opto pela alternativa B. E aí, o que vai acontecer comigo? Vamos lá, próximo slide. Simone, certa escolha. Você escolheu ajudar a reflorestar a área desmatada. Vamos seguir em frente, então, a nossa história em quadrinhos, né? E saber quais as consequências da sua decisão. Lembrando aqui, fazendo parênteses, né? Que cada escolha que a gente toma na vida, para tudo, a gente vai ter uma consequência, né? Pode ser boa ou não, dependendo aí do que você acha como certo ou errado, né? Então, continuando aqui, pessoal. Mais um desafio aí para a Simone, né? Uma empresa de garimpo lhe ofereceu trabalho. Para quem não sabe, garimpo é onde o pessoal fica buscando ali minerais, né? Ouro ali naquelas terras indígenas, né? Ilegalmente. Então, uma empresa de garimpo lhe ofereceu trabalho para encontrar ouro em troca de dinheiro. Para isso, você precisa invadir as aldeias indígenas e ferir a dignidade e os direitos desses povos. A partir daqui, Simone, você terá dois caminhos. A, aceitar a oferta da empresa, tá precisando de dinheiro, né? A gente dá uma pensadinha ali, né? Ou B, denunciar a empresa e passar um tempo na aldeia para aprender sua cultura e seus costumes. Pode Bom, gente, eu vou dizer uma coisa, Núbia, pelo que eu já estudei sobre garimpo, sobre mercúrio, sobre todas as doenças, os malefícios que isso traz, tanto para a floresta, para os animais e para as pessoas, obviamente eu não vou ajudar o garimpo, porque o garimpo, como você falou, em terra indígena, é uma atividade ilegal, está matando os índios de hoje em dia, nós estamos cometendo um verdadeiro genocídio através do garimpo. Então, eu não quero ser responsável por isso, eu quero ajudar os povos indígenas, então eu vou querer denunciar essa empresa, com certeza, e eu vou lá passar uma temporada com esses povos indígenas para conhecê-los, para conhecer sua cultura e seu jeito de ser. Bacana. E aí, como é que foi a minha escolha, Núbia? Olha, Simone, eu teria feito mesmo, né? Acho que a gente fica meio sem escolha aqui, né? Quem entende um pouquinho já da cultura indígena, quem se interessa e tem que se interessar, né, por esses povos, eu acho que só tem uma escolha, né? É B aqui, né? Se meu laser não tá pegando direito.
denunciar a empresa, né? Então vamos lá, gente, vamos ver o que vai acontecer no próximo quadrinho. Então, Simone, você escolheu denunciar os crimes contra os indígenas e conhecer um pouco mais sobre a sua história e cultura, passando uma temporada com eles. A partir disso, obteve mais informações sobre esses povos, coisa que realmente aconteceu, viu, gente? A Simone aqui, ó, conviveu aí com os povos Yanomamis aí durante 6 anos, né, Simone? E 6 com os Wayampi. Tá vendo? Estamos falando com gente que sabe. Próximo quadrinho aqui, ó. Então agora, Simone, você saiu da aldeia com uma sensação de dever cumprido, cheia de ideias e com muita vontade de mudar o mundo. Quando chegou à cidade, ficou pensando em ações que poderia tomar. Quando se deparou com uma loja de móveis, sabe aquelas lojas lindas, maravilhosas, né, todas brilhantes, enfeitadas? E lembrou que precisava de uma mesa, né, para sua cozinha, assim, né? Com preço promocional, o que você decidiu, né? Então vamos lá, mais uma enquete aqui. Letra A, consultar a origem da madeira antes de comprar. Ou B, comprar logo, pois amanhã o preço poderia estar mais alto, né? Aproveitar essa promoção aí, né? Então vamos lá, Simone. Olha, Núbia, isso também é muito importante, né? A gente tem que saber que toda madeira, quando ela é retirada legalmente, a gente chama de madeira de lei. Ela recebe um selo, uma certificação, né? Essa certificação, ela é uma certificação internacional, né? FSC, né? O símbolo de uma arvorezinha. E a gente tem essa certificação aqui no Brasil. Gente, se vocês vão numa loja, vocês podem perguntar, essa madeira é certificada? Se o vendedor não souber, não tem problema. Você explica para ele, olha, existe certificação de madeira legalizada. Aí, se ele não sabe, ele vai perguntar para o dono da loja. Ah, esse sabe, esse tem que saber. Pessoal, se a madeira tem o selo verde, que a gente fala, o selo de certificação, ela foi tirada de uma área legalizada. Se ela não tem selo de certificação, pode ter certeza, gente, que tem sangue indígena, que tem destruição de floresta amazônica nessa madeira. Portanto, não quero ser conivente com isso. Portanto, o que eu faço? Alternativa A. Eu vou sim consultar a origem da madeira. E aí, Núbia, qual foi a consequência da minha escolha? Muito bom, hein, gente? Acho que é super importante essas dicas aí da Simone, né? Acho que tudo a gente tem que consultar, né? Não só a madeira, né? Vamos chegar lá então. Vamos ver o próximo slide. Você escolheu a opção A, verificou e descobriu que esse móvel foi feito com madeira de desmatamento. Para não contribuir com essa ação criminosa, você não comprou e denunciou a ilegalidade. Muito bom. Muito bem, Simone. Estou gostando, hein? Nossas ações aqui estão firmes e fortes. Essas decisões que você tomou ajudam a preservar a cultura indígena, mas quando somadas a outras atitudes que englobam um número maior de pessoas, surtem maior efeito, né? Acompanhe essas ações. Então, quando eu espalho, né, essas ações, acho que dá um efeito maior, né? Com certeza. Então, o que a gente pode fazer aqui, Simone, se você quiser falar aí pra gente? Então, gente, a gente fala às vezes de Amazônia, né? Uma realidade tão distante da gente, fala comprar ouro, eu vou comprar ouro, não sei se veio de garimpo, mas eu não compro ouro. Às vezes a gente acha que a gente está longe dessa realidade, mas não, ela impacta diretamente a gente. Como você, jovem, estudante, e vocês, professores, todos nós como cidadãos podemos agir? Nós temos que debater esse assunto, conversar amplamente sobre isso na sociedade, tá? Nos nossos grupos de amigos, com a nossa família, na nossa sala de aula. Gente, é muito importante a gente pesquisar e se informar. Tem muita informação sobre os povos indígenas de hoje, tem muita informação sobre os garimpos. Olha, Núbia, eu vou te falar que nesse sábado, incrível, né? A gente aqui pensando nessa aula, eu vi uma matéria na televisão que o Instituto Escolhas, se você for lá no site do Instituto Escolhas, eles têm uma publicação chamada De Onde Vem o Ouro. Então, o que acontece? Eles estão mapeando agora o caminho do ouro que está chegando aqui na cidade de São Paulo, para saber se esse ouro vem de lugar legal ou ilegal. Então, é só você pesquisar e se informar. A internet está aí, gente, está cheia de informação, tá? Manifestar-se. Quantas vezes a gente não vê as pessoas nas ruas, todo dia... no dia de abril,
Agora o índio só tem o dia 14 de abril. Olha, gente, eu trabalho com os povos indígenas e esse dia para mim não é tão importante porque o ano inteiro é dia do índio. Mas a gente sabe que no mês de abril a gente tem um abril indígena e os índios saem para as ruas manifestando, tem passeata aqui em São Paulo. Entre com eles, participe com eles dessas passeatas, né? Dia 19. Dia 19 de abril, me perdoem, mas é porque para mim todo dia é dia do índio, né? Desculpa. Então vamos lá. Gente, e é muito importante, compartilhe as informações que vocês têm, não deixe a fake news se disseminar, tá? Vocês também são agentes e sujeitos das suas histórias e das histórias dos povos indígenas no combate ao anti-indigenismo que nós estamos vivendo agora nesse momento. Era sobre isso que eu ia falar, Simone. Quando a gente pesquisa, né, verificar a fonte, né? Será que eu estou numa fonte ali, né, que eu posso confiar? Senão a gente vai para as fake news, né? Próximo slide. Mais duas questões muito impactantes também, né? Então, ó, além de pesquisar a origem da madeira, eu vou pesquisar também, como a Simone estava falando aí, né? A origem dos produtos antes de comprar. Do ouro aqui, né, da joia que a gente usa no braço ali, né? Será que ela vem de uma forma legal para a gente, né? E a gente colocou essa urna eletrônica aqui, né? Votar consciente, gente, por favor, né? Você que tem 16 anos aí, né, Simone? Já vai poder votar, já pode votar, né, com 16 anos. Então, se você quer ver uma mudança realmente, ser neutro não vai ajudar em nada, né? Acho que, né, eu estava vendo um vídeo da Rita Von Hunt que ela fala isso, né? Quando a gente é neutro, a gente está sendo conivente com a situação, a gente nunca é neutro, né? Exatamente. E olha, gente, uma coisa que é importante saber, o Brasil é signatário de várias leis. O Brasil assinou o Tratado de Kimberley de 2003, que é um tratado que fala que o Brasil não compra diamante de região de conflito. O Brasil é signatário desse selo que eu falei para vocês, né, de certificação de madeira legal. O Brasil é signatário também, gente, de uma convenção muito importante, que é a Convenção de Minamata. É uma convenção de uma cidade do Japão, né, que teve uma doença muito grave no passado por causa do mercúrio. Em 2013, houve uma convenção e o Brasil entrou nessa convenção. O Brasil assinou em 2018. Ou seja, o Brasil se colocou contrário ao garimpo, inclusive do uso de mercúrio, porque o mercúrio é altamente poluente. E olha, gente, os dados que a gente tem são alarmantes. A gente tem quase 1000% de aumento de mercúrio nas áreas protegidas da Amazônia, no Rio Tapajós. A gente tem muito índio morrendo. A gente está vivendo um genocídio indígena e a gente tem que combater isso. Urgente. Então, pessoal, ó, Simone, graças às suas atitudes, você teria colaborado para que esse universo indígena continuasse a existir. Mas, contudo, porém, né? Infelizmente, esse tempo já passou e agora sou a última indígena brasileira neste ano de 2040, né? Então, estou falando lá do futuro, né? E me sinto muito triste por isso. E agora, Simone? Acho que vou deixar com você o próximo slide aí, hein? Pois é, vocês viram, né, gente? Uma história de 2020 muito pessimista em relação a 2040. Dá tempo da gente fazer alguma coisa. Mas voltando aqui para a nossa gamificação, para a Yara, né? A nossa última indígena de 2040, que a gente espera que isso não aconteça, tá? O que aconteceu aqui nesse jogo que a Núbia e o Rafael prepararam, né? Nossa, eu acabo de avistar um indígena e parece que há uma aldeia ali atrás. Pelo visto, temos esperança. Vou me juntar a eles. Espero que a partir dessa aula, gente, nós tenhamos atitudes mais conscientes e condizentes com a preservação do planeta e dos habitantes que nele vivem, os povos indígenas e de todos nós. É isso, gente. Eu deixo aqui meu abraço, agradeço a Núbia por me convidar por essa aula e espero que a gente consiga proteger os nossos povos indígenas desse genocídio. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, né? Tanto você, aluno, quanto você, professor, que tenha mais ideias também, né? Para fazer uma aula como essa, utilizando outros temas, né? Que a gente pode usar aí, né? Como, sei lá, o racismo mesmo, né? Então a gente pode criar muita coisa aí, você, professor, utilizando coisas simples, né? A gente usou um PowerPoint aqui, né? Então, acho que não é tão difícil a gente querer mudar, né, Simone? A consciência é a primeira coisa. Exatamente. Então, é isso aí, gente. Vamos falar um pouquinho mais de novo do centro, Simone? Para o pessoal vir para cá? Então, pessoal, agora a gente está terminando a nossa aula
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para vocês, olha, vocês estão vendo aí, né? Um slide com esse espaço aqui, que é a sala 2, a sala da programação descomplicada. Então, gente, eu vou convidar vocês mais uma vez para vir aqui, para conhecer o nosso centro, que fica na Rua Padre Chico 420. Não se esqueça que as visitas só são feitas mediante agendamento, tá? E eu vou pedir aí para passar o último slide, que é onde a gente tem a nossa pesquisa, tá? Vocês estão vendo aí, olha, a gente tem um QR Code, vocês vão lá, fotografem esse QR Code, vão entrar no formulário, vocês vão avaliar a nossa aula e podem dizer o que vocês acharam bom, o que vocês acham que tem que melhorar. E é isso, gente. E eu me despeço de vocês, agradeço a audiência de todos. Uma coisa importante. Sim? Não sei se você falou, né? Mas o Instagram nosso também, né, Simone? Com certeza, não falei, muito bem lembrado. Vocês podem seguir a gente lá no @ciebp, tá? Então, se a gente voltar um slide, a gente consegue ver aí, ó, né? Sim. @ciebp. Nosso telefone tá ali novamente também, né? O nosso site aqui, Centro de Novacal, né? Acho que faltou um C ali no Entro de Novacal. Então, gente, Instagram, siga a gente lá, né? Comente alguma coisa, a gente coloca as nossas aulas todas lá, tá? O que a gente produz aqui no Centro de Inovação também. E venham para cá, né? Agora acho que só depois das férias, né, Simone? É verdade. Boas férias, né? Boas férias, mas a gente vai ter sempre visitas aulas durante as férias. Então, pessoal, estaremos aí o tempo inteiro com vocês. Essa foi a última aula ao vivo do Centro de Inovação esse ano, né? Tá então, certo. gente, obrigada. Obrigada, até a próxima gente. aula. Boas férias para vocês. Tchau, tchau. Boas festas, um abraço. Boas festas.